Olá pessoal, Cássio mais uma vez aqui para o nosso curso de Google AI Studio. Vamos continuar a falar aqui sobre os nossos prompts, sobre engenharia de prompts e como isso pode nos ajudar no nosso dia a dia, está bem? Eu vou dar um foco agora um pouco mais na liquidação, mas posteriormente vocês podem enviar perguntas, pode falar comigo aí se você precisar, em relação, se você é do conhecimento, se você é da execução, para que a gente possa dar o melhor subsídio que você precisar, né, para suas tarefas, tá bem? Hoje, pessoal, vamos falar um pouquinho mais, vamos falar mais sobre a liquidação, como é que eu estruturo esse prompt, como é que eu ligo as ferramentas do PJE com os meus prompts, como é que eu posso obter a melhor resposta, tá bem? Então, a interface nós já conhecemos, nossa caixa de entrada de texto, de diálogo, aqui nós damos instruções ao Gemini, e nós temos aqui o PJE, né, que é a ferramenta onde nós mais trabalhamos. Tá bem? Se você vier aqui, se você tiver a sua extensãozinha aí, eu vou fazer pelo caminho normal, tá, gente? Vou fazer pelo caminho normal, considerando que nem todo mundo utiliza ainda a extensão, tá? Eu gerei aqui eu vou salvar aqui a minha minuta, depois eu vou terminá-la, da nossa aula anterior. Eu vou considerar que nem todo mundo utiliza a extensão, tá bem? Então, eu vou seguir aqui o caminho normal, que é o caminho dos cliques. O PJE caiu aqui um pouquinho. Entrar. Agora nós vamos tentar fazer um prompt do zero, tá? Para que você possa aí pegar como exemplo e fazer os seus próprios prompts, tá bem? Então vamos lá. Estou aqui no meu painel. Vamos fazer um prompt simples de homologação de cálculos no qual, no processo em que as partes concordaram. Então eu vou aqui filtrar. Nós já temos aqui na nossa VT, né, um filtro para, em caso de cálculos que as partes concordaram. Vamos pegar o primeiro aqui. Pegar um que a parte expressamente concordou, né? Que não é o caso de revelia, não é o caso de a parte deixar ter comido bola no prazo, que é aquele que a parte expressamente concordou. Aqui, a concordância, a reclamada concordou com os cálculos do reclamante. Então vamos lá, gente. Eu tenho aqui já um prompt pronto? Tenho. Se eu ver aqui no meu histórico, eu tenho aqui homologação de cálculos. Vamos seguindo aqui, ó. Vemos que a reclamada concordou expressamente com os cálculos do reclamante, que estão aqui. E é uma planilha do PJE Calc, o que é muito bom para nós, tá? No caso, o meu prompt ele foi realizado para entender essa planilha aqui do PJE. Nosso prompt carrega o nosso estúdio. Pronto. Carregou. Quando a reclamada concorda com os cálculos do reclamante ou vice-versa, gente, pelo menos a nossa secretaria, a nossa minuta, ela é bem sucinta, tá? Ela é bem enxuta, né? Até mesmo para facilitar a dinâmica da homologação. Então, geralmente, o que você vai fazer? Vou ter que diminuir um pouco a tela. Tem um monte de chip aqui. Vamos lá. Hoje tudo está ajudando, viu, gente? Vamos lá. Deixa eu tirar essas telas daqui e fechar um pouco das janelas. Aqui, ó. Vamos nesse aqui que é a reclamada comeu bola no prazo, não impugnou. Então vamos. Geralmente você vem aqui. Está na análise, conclusão magistrado, não é isso? Aí você vem aqui em homologação de cálculos. Eu já tenho meu modelo aqui para homologação de cálculo divergente e é sobre isso que eu quero falar com vocês, lá em relação ao prompt. Eu tenho esse modelo que eu sigo aqui, que é homologação de cálculo em caso de concordância. Então veja bem, o que eu faço aqui? Eu peguei essa parte aqui do modelo, que é como eu quero que seja apresentada a resposta, peguei essa parte aqui, copiei, dei o Ctrl C e colei lá no meu prompt. Então, vamos lá. Temos aqui o prompt de homologação de cálculo. Lá na descrição do prompt, pronto, pessoal, então ele carregou aqui o meu prompt para homologação de cálculos. E vamos ver aqui o que eu coloquei nesse prompt, ó. Com base nos dados fornecidos, eu vou aumentar aqui para vocês verem. Melhor, tá?
Opa, foi demais. Com base nos dados fornecidos, preencha o seguinte modelo de documento, respeite a estrutura abaixo e siga todas as instruções com atenção. Os valores devem ser formatados como moeda brasileira, com símbolo R, cifrão e 2 casas decimais. Pule uma linha após cada valor. Modelo de documento. Valores atualizados até. Inserir a data que consta após data de liquidação. Gente, o que é essa data de liquidação aqui? É exatamente isso aqui, ó. Falei para vocês o quê? Que a gente precisa, a gente ia utilizar o quê? A gente ia utilizar a primeira página da planilha do PJ Recalc, que é essa página aqui, ó. Exatamente essa página. Então o que eu estou falando para ele lá nas instruções? Eu vou falar para ele pensar cada valor desse aqui, o valor corrigido, que eu sei que é o principal, o valor dos juros, vou falar para ele colocar esse valor líquido devido ao reclamante, o valor das contribuições sociais, e ainda digo para ele separar a dedução da contribuição social do reclamante e reclamada, porque veja que o da reclamada está embutido aqui. E nós sabemos que isso aqui é apenas uma diferença entre o total e a contribuição do reclamante é a parte da reclamada. Então eu digo isso para ele também no prompt. Tá? Veja que nós temos FGTS aqui. O pessoal, geralmente, em algumas minutas que eu vejo, que eles querem que separe o FGTS. Tá? Quando consta aqui a multa, eu não separo. Tá bem? Geralmente eu não separo esse PF, eu coloco tudo junto com o principal. E depois eu descrevo lá na decisão de homologação, eu discrimino o FGTS. Tá bem? Mas vamos continuar. Então, o que vai acontecer? Ó? Lembra do meu modelo de documento? Que eu mostrei para vocês? Que eu quero que ele escreva exatamente dessa maneira, porque o restante vai ser o quê? Eu vou inserir, ele vai colocar aqui, certo? O modelo certinho, só que o que eu não quero. Essa parte aqui, imagina, ó, geralmente, o que você tem que fazer? Você vai digitar cada valor, não é isso? Quanto tempo você acha que você vai levar para digitar cada valor? Gente, o mais rápido que você seja, se você levar 5 minutos, 10 minutos para fazer a homologação, isso, se você for bem rápido, né, vai levar um bom tempo aí. Então você vai fazer, geralmente um concolista experiente aí, tá, ele faz cerca de 6 a 7 homologações por dia, porque ele ainda tem mais execução, tem impugnação, sentença de liquidação e demais atividades que ele tem que fazer, assim como despachos, assim por diante. Não é isso? Às vezes tem calculista que faz alvará, faz GPREC, o cara faz tudo. Então não dá tempo. Então você precisa que isso aqui seja rápido. Então vamos lá. Então eu peguei esse modelo de documento aqui, alimentei no meu prompt. Veja, ó, principal, soma da coluna, e o que eu coloco? Ó. Pessoal, ela pensa de forma matricial. O que isso quer dizer? Ó? Principal, soma da valor, soma da coluna, valor corrigido. Ou seja, essa coluna aqui, ó, valor corrigido. A soma da coluna, valor corrigido. Juros, soma da coluna juros. Então ele vai considerar todos os valores de juros e vai somar. Imposto de renda, valor do IRPF devido pelo reclamante. Esse dado aqui que eu falo para ele. Ó. Então ele vai ler toda essa tabela e vai pensar os valores que você disser, especificamente para ele pensar. Verifique que eu estou colocando entre colchetes, tá? Isso é uma coisa de programação, tá bem? É uma coisa de programação. Cássio, mas não sabia, mas não era necessário saber programar para fazer a coisa. Não, não é necessário. Só que eu estou te ensinando como você obter o melhor resultado, porque aí é nada mais que um programa. E ele entende, e para você fazer um programa, existe uma que ele chama de sintaxe, uma forma de escrever que ele entende melhor. Então, se você escrever da melhor maneira como ele entende, melhor ainda, não é isso? Então, coloque aqui ó, o que você quer especificar entre colchetes, tá bem? INSS reclamante valor da dedução contribuição social. Veja que eu estou falando exatamente como está escrito aqui, e quando ele verificar esse valor, ele vai pensar. INSS reclamada, a diferença entre contribuição social sobre salários devidos e dedução da contribuição social, que são esses valores aqui, ó. São esse valor e esse valor aqui. E descrição do débito reclamada por credor. Olha aqui, não tem na tabela? Ou seja, eu vou alimentar o modelo com essa tabela, e tudo, ó, honorários patrono reclamada, reclamante, periciais, custos e total da condenação. Aí eu falo para ele, retorne o modelo preenchido com os dados correspondentes. Pronto, é só isso. Tá, e como é que eu faço, Cássio? Olha que difícil. Você vem aqui, isso é para esse meu prompt, tá, pessoal? Seleciono o que eu quero, dou um Ctrl C, Ctrl V aqui. Olha como os dados são informados para ele. Essa bagunça aqui, ele entende, entende. Temperatura em 0.4, clico aqui no Run, e ele vai gerar, né, um modelo que eu quero lá para fazer o meu Ctrl C, Ctrl V na decisão. Eu estou com um pouco de latência. Ele está gerando a nossa resposta. E vamos falando um pouquinho mais sobre prompts enquanto ele gera a resposta para nós. Gente, não demora tanto. É que eu estou fazendo a gravação, né? Já estou fazendo a gravação, estou mexendo com IA, então né, fica sobrecarregado o meu sisteminha aqui, tá bem? Mas lembrando, então, não existe prompt universal, tá, pessoal? Não existe prompt universal. Só que quanto mais detalhista você for nas suas instruções, quanto mais específico você for sobre o que você quer que seja feito, né, melhor vai ser a sua resposta. Como é que você pode fazer um prompt supra-sumo, que vai dar tudo certo? Ou, na maior parte, vai acertar a maior parte? Você descreva como você pensa na IA. Por exemplo, eu analiso, quando eu vou fazer, por exemplo, fazer uma homologação, eu verifico a sentença,
se as verbas calculadas pelas partes estão de acordo com a sentença, verifique se essas decisões não foram alteradas no acordo, ou seja, você vai passar, ó, verifique a sentença, as verbas da sentença. Quais verbas? Você pode passar uma lista de verbas para ela, por exemplo, vamos lá, mostrando aqui para vocês como eu posso fazer um prompt. Então, vou te dar um exemplo de um prompt de homologação de cálculos. Vamos dar o contexto. Considere que é um juiz trabalhista. Analise, vamos dizer assim, ó, o conteúdo, estou fazendo na hora, tá, gente? Analise o conteúdo das variáveis que serão passadas. Sentença. A sentença, aqui no igual, gente, em programação ele quer, por exemplo, se você falar recebe, receberá conteúdo da sentença. Acórdão, receberá conteúdo do acórdão. Cálculos, reclamante, conteúdo. Cálculos, reclamante. E assim você vai criando as suas variáveis. Depois disso, você vai falar o que tem que ser feito. Aí você pode falar, verifique se as verbas calculadas pelo reclamante são as que constam na sentença. Verifique se elas estão presentes na sentença, assim por diante, se foram modificadas pelo acordo. Então aqui você vai especificar. Depois você vai dizer o que tem que ser feito. E aí depois você vai falar o modelo de saída da resposta. Ou modelo de resposta, né? Os dados deverão seguir o modelo abaixo. E aí o que você faz? Você vai lá no seu PJE, pega o seu modelo de documento e coloca aqui na instrução do seu prompt. Pronto. Pegou o seu modelo de documento e aí você vai aperfeiçoando o seu prompt até que a saída seja satisfatória. Tá bem? Espero que ele já tenha gerado a nossa resposta. Então, ele travou aqui. Eu vou só fazer o seguinte, para que a gente possa encerrar esse bloco. Coloquei aqui. E aqui ele vai gerar aquela resposta, né, referente à homologação. Ele está aqui pensando, ó, eu mandei os dados para ele. Ele já tinha gerado uma resposta, gente. Que é exatamente como eu queria o modelo. Ó, o principal, juros, 1,70, INSS reclamante, reclamada, descrição de débitos reclamada pelo credor e tudo. Ele gerou. O que é que eu faço com essa resposta? Copio. Vou lá no meu PJE. Pego essa parte aqui que eu tenho que alterar. Colo. E aí eu de sempre, purpurina na formatação. Salvo. Mando para assinar. E acabou. Tá bem? Então, assim, lembrando, prompt, a gente não tem prompt universal. Prompt você vai ajustando ele conforme as respostas que você recebe, você vai refinando o seu prompt até que ele seja satisfatório. Tá bem? Um grande abraço para vocês aí, vamos até a próxima aula.